que a gente tem, como também essa questão hospitaleira, que a gente tem como também essa questão hospitaleira, né, e tão receptiva do povo brasileiro. A gente conta muito com a inclusão, né, do setor de turismo dentro, né, de uma alíquota diferenciada, como já é em todos os países que têm o turismo desenvolvido, como a gente espera que seja também dentro do Brasil. Agora, em termos de, para a gente realmente ter essa captação, a gente estava falando aqui, eu acho que todo mundo colocou aqui um pouquinho do que a gente precisa. Os destinos precisam realmente se preparar, né, ter esse investimento em infraestrutura, começando pelo aéreo, né, portos e aeroportos e estradas que realmente tenham esse acesso, né? Você vê que o setor privado ele vem se movimentando no sentido de tanto a hotelaria quanto as companhias aéreas reforçando a malha, né? Logicamente, agora você tem um momento de falta de determinado tipo de aeronave, está tendo uma restrição, inclusive, de manutenção e tal. Então, o setor vem passando esse gargalo, que de uma forma é positiva, porque a gente vê o setor de turismo crescendo no mundo inteiro, e isso vem gerando um gargalo em termos de novas aeronaves, né? Todas as companhias aéreas no Brasil querem aumentar a capacidade. A gente, obviamente, tem uma relação muito próxima com todas, né, nacionais e internacionais, e hoje tem bastante esse gargalo de ter novas aeronaves, mas que isso, ao longo dos próximos anos, certamente vai ser destravado. Na parte de hotelaria, Lumertz pode me ajudar, né, o ministro Lumertz pode me ajudar aqui a complementar, mas dentro tanto da parte de hotelaria tradicional como de multipropriedade, sim, 200, né, como o senhor mesmo colocou ali, 200 novos projetos, 1 milhão de vendas só de multipropriedade no Brasil, que é um setor que nos últimos anos vem crescendo absurdamente. Então, em termos de infra, no que diz respeito a aéreas e hotelaria, a gente vai estar bem servido, né? O que precisa é realmente essa infraestrutura, portos e aeroportos, para que a gente possa fazer com que o cliente chegue lá com qualidade. Mas, para isso, a gente precisa ter uma alíquota que realmente se equipare o Brasil como os outros países europeus e asiáticos, né, que têm turismo como uma prioridade, né? Como diz o próprio ministro Sabino, de forma bastante interessante, ele coloca que o Brasil tem um pré-sal para ser descoberto no turismo, e é verdade. Se eu puder só fazer, já que eu fui citado, questão de ordem, não é, deputado? Né? Era só dizer que, quando se fala no investimento da Arábia Saudita, nós estamos falando em 3 trilhões de dólares. Inclui até comprar jogador. Né? Ou seja, tem um projeto completo, presidente Temer. Eu não estou falando em 3 trilhões de dólares no nosso caso. Nós não precisamos tanto. Né? Mas é preciso começar com a definição de um projeto, e decisão política, e de números. Né? Tem coisas que não custam nada, como mudar a legislação, e tem coisas que custam alguma coisa. Mas o retorno ao investimento, no caso do turismo, que já cresce 2,5 vezes mais do que a economia brasileira há 20 anos. Já cresce, sozinho, morro acima. Citando aqui um amigo comum nosso, que era o Luiz Henrique da Silveira, que foi nosso governador lá no estado de Santa Catarina, tem 2 maneiras de fazer as coisas, morro acima ou morro abaixo. Eu ajudaria a definir, o turismo precisa trabalhar um pouco morro abaixo. Né? Está trabalhando muito tempo morro acima, Caio, né? E não consegue entregar os mesmos resultados, né, se pudesse trabalhar morro abaixo. Seria bem mais confortável, bem mais rentável, Felício, para todos nós poder, né, ter uma descida, ministro Furlan, e não trabalhar na subida, né, tendo que carregar tanto peso nas costas. Vinícius Lumertz, aproveitando até que você já estava com a fala, eu tenho aqui uma questão que eu acho que que resume um pouco essas discussões que tivemos aqui. A gente vê que há uma sinergia entre as apresentações e as dúvidas. Quando a gente nota, como disse o Caio, que o Brasil há anos vem nesse patamar quase paralisado dos 5 milhões de turistas, o próprio Arbeitman colocou que ano passado tivemos 3,5 milhões, quer dizer, é algo muito baixo. Se a gente parar
parar para pensar, por exemplo, estamos aqui em Milão, né? E sei que Milão teve de janeiro a junho cerca de 7,5 milhões de turistas, quer dizer, quase o dobro do Brasil em relação ao ano passado, e vai ter agora, em julho, mais 1 milhão. Quer dizer, o que é que a dúvida que fica diante desses cenários, e colocando também o que apontou o Fábio Godinho, de que há nos sonhos de consumo do Brasil, dos brasileiros, a aspiração de viajar, seja para o Brasil ou para o exterior, é uma das maiores delas. Quer dizer, o que é que nos condena a estar numa situação tão abaixo das nossas potencialidades? E, evidentemente, eu queria saber também qual o projeto que você falava ali na sua fala, dizia assim, precisamos de um projeto. Que projeto podia ser sustentável para a gente ter uma virada desse cenário, desse processo? O Brasil é um dos maiores mercados de viagens e turismo do planeta, né? Não é pequeno. São 240 milhões de trechos. Se você fala em Milão, 7,5 milhões de visitantes, é o mesmo número de Gramado. São coisas diferentes. A receita é muito inferior. Quando nós comparamos com a Itália, a produtividade nossa é mais baixa, o mercado é menos sofisticado, o ticket médio é menor, mas nós existimos, né? São Paulo recebe em turismo e viagens, eventos, congressos e tudo mais, né? A cidade de São Paulo, 20 milhões de pessoas. São dimensões ou são abordagens diferentes do problema. O turismo internacional, num país de dimensões continentais como o Brasil, ele tem o turismo de proximidade da Argentina, a equação é diferente. No entanto, se nós quisermos nos projetar internacionalmente, tem duas etapas que eu coloquei ali naquelas pizzas, né? Uma é dar condições de aprimoramento da cadeia de turismo interna no Brasil com investimentos em todos os gargalos, né? Ter um plano, eu disse aqui, não está sequer no PAC. O aeroporto de Caldas Novas, nós precisamos de um aeroporto em Caxias do Sul. Por quê? Porque nós podemos aumentar em 2 milhões de turistas aquele endereço, né? Nós temos essas situações no Brasil inteiro, de gargalos, e também de políticos, jurídicos, legais, de insegurança jurídica. Nós temos questões de licenciamento ambiental no Brasil, e de licenciamento de insegurança, que nos colocam entre os 5 ou 6 piores do planeta neste quesito. E nós todos sabemos disso, por conta de algumas questões da Constituição de 88. O presidente Temer sabe ao qual eu me refiro, né? A excessiva, a interpretação equivocada ao Ministério Público Federal de que é dada a independência ao Ministério Público e não ao promotor específico. Isso é gravíssimo, porque isso afasta investimento internacional do Brasil de norte a sul, né? Foram faladas aqui questões também ligadas a questões fiscais e outras. Mas o Brasil tem essa condição. Quando eu falo de projeto, nós temos que ter intenção estratégica. Por exemplo, parques para o planeta. Podemos nós ser o país do mundo que tem mais ativos naturais e infraestrutura coerente para investir bilhões, não são milhões. Se você vai vender a Amazônia, é preciso pensar em um conjunto de bilhões para aeroportos diretos. Al-Ula, que é um empreendimento que está saindo nesse movimento de 50 resorts no Mar Vermelho, na Arábia Saudita, mais esses empreendimentos, terão aeroportos diretos para a Europa. E nós podemos ter da Amazônia para os Estados Unidos, mas é preciso pensar em bilhões, é preciso pensar em licenciamento diferenciado, em distritos turísticos, em licenciamento mais rápido, em decisões políticas de que isso passe a ser importante. Porque o caminho a percorrer é sabido, é conhecido. No Brasil nós já saberíamos o que fazer, e tem especialistas internacionais que podem compor. A questão que antecede a essa é que não há decisão política de fazê-lo. Não há essa decisão, ela não existe, nem em debate. Nós vimos o que aconteceu no Ministério do Turismo recentemente, né, as indefinições, as indecisões. Numa simples reunião do LIDE, lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu perguntei de público para o prefeito Paes e para o governador do Rio de Janeiro, de público. Se a Embratur trouxesse
10, 15, 20 milhões. Vocês botariam cada um 10, 20 milhões aí para 10 cada um, mais 20 para promover o Rio de Janeiro? Falei de público, os dois pegaram o microfone e disseram, sim, vamos fazer cooperativamente, vamos embora, vamos promover. Que a primeira coisa que tem que fazer é baixar estoque, né? Você precisa vender o Brasil o que tem para capitalizar e para rodar enquanto você faz reformas. Curto prazo é rodar a lojinha. A lojinha tem que funcionar. O Brasil tem que vender o que tem urgentemente, rodar enquanto faz as reformas. E isso tem que ser uma decisão de país. É preciso criar um movimento consistente para fazer isso. E o Rio de Janeiro é uma das peças chaves nessa movimentação, a Amazônia é outra, e assim o Brasil inteiro. Excelência, permite uma parte? Gente, o que o Brasil precisa é tudo isso que ele disse, mas tem uma bem mais simples e que vai resolver a vinda de milhões de turistas ao Brasil. Cada prefeito, cada governador e o governo federal tem que aprimorar a segurança de cada cidade. E com a segurança, qualquer desses planos vai dar certo. Sem segurança, nós não conseguimos levar ninguém nem para a cidade do Rio de Janeiro, que é a mais linda do mundo. É segurança primeiro. Todos os planos vão ser válidos depois. Sem segurança, o trabalho vai ser muito difícil. Tem uma intervenção do Caio também, por favor, Caio. Olha, eu tenho... É que a minha visão, depois de ter vivido 30 anos nisso e há 12 fora disso, eu tenho algumas considerações assim que fogem um pouco do que está sendo colocado. Repito, o Vinícius que falou aqui que São Paulo recebe, é verdade, 20 milhões de turistas, porque aí estão contabilizados turistas estrangeiros e brasileiros. E o turista brasileiro, às vezes, gasta mais e gera mais empregos do que um turista estrangeiro que vai ficar numa praia tomando caipirinha. Então, são questões que a gente tem que fazer reflexão. Qual é o tipo de turista que nos interessa? Os parques nacionais são, sem dúvida, um ativo enorme. E é um discurso que já vem lá atrás. O Parque Foz do Iguaçu, eu tive oportunidade de ser o que fez a privatização. Mudou a história do parque, mas é um parque, tá? E o ecoturismo é uma atividade de turismo, não é turismo de massa, é um turismo organizado. Então, não vai mudar esse cenário de 5 milhões. A questão dos 5 milhões, volto a dizer, significa como que nós vamos levar turistas para o Brasil? Primeiro, óbvio que o Brasil é lindo, bonito por natureza, a questão de segurança existe, é uma questão também complexa, porque a hora que a gente se debruça, eu não estou querendo aqui esconder nada, mas a hora que você se debruça sobre os estudos da Organização Mundial do Turismo, sobre a questão da segurança, o problema da segurança hoje está no mundo. A partir do momento que o turista se desloca, ele tem que tomar cuidado em qualquer lugar do mundo. Não significa que no Brasil seja uma maravilha, pelo contrário, é uma questão importante sim. Mas aonde nós vamos buscar os turistas? Nós temos 18 milhões de sul-americanos que viajam, no mínimo, uma vez por ano para fora do seu país. O Brasil recebe 3 milhões, então, a 4 horas de voo da gente. São modelos mentais que têm que ser trabalhados para que a gente possa aumentar esse número de turistas. E mais do que aumentar o número de turistas, a meu ver, é qual o turista que nos interessa. Nós, por exemplo, fizemos uma campanha, à época, com a doutora Ruth Cardoso, que era o combate à exploração do turismo sexual infanto-juvenil, que era uma praga isso, né? Era uma praga. E isso nos posicionou muito bem no cenário. Por quê? Porque não interessava esse tipo de turista. E, à época, com o Ministério da Justiça, fizemos caça a operadoras na Europa que exploravam a imagem da mulher e tentamos mudar aquilo que foi dito aqui há pouco, um painel anterior, que falava de que o Brasil é o país do samba, do carnaval e do futebol. Né? E isso, eu sofri muito com isso. Eu cheguei a participar de stands aqui na Europa, em que os operadores locais faziam questão de contratar
mulheres brasileiras e muitas vezes em trajes sumários com a bandeira brasileira atrás. E isso, graças a Deus, não existe mais. Mas era uma realidade do país. Então, eu vejo o seguinte, o que tem que ser feito, o Vinícius é professor, sabe, quem trabalha com turismo sabe, internamente lá no Brasil. A questão toda é o seguinte, como que nós vamos possibilitar que as pessoas cheguem ao Brasil e qual a forma deles chegarem? É o avião. E mais do que isso, nós não estamos nos catálogos das operadoras. Essas iniciativas todas levam o empresário. Ontem a Bárbara Giacomelli, da Coinf Indústria, aqui falou, 960 empresas italianas estão no Brasil. É óbvio que isso gera um fluxo, mas é um fluxo de turismo qualificado, muito bom. Mas para a gente ter volume, nós temos que estar nos catálogos das operadoras, e as operadoras não nos colocam nos catálogos. Primeiro porque nós tivemos um governo que passou, que foi horrível em termos de posicionar a imagem do Brasil no exterior. Então, nós estamos recomeçando tudo isso. E segundo, que nós saímos dos catálogos porque nós não tínhamos oferta de voos. E aí veio a pandemia e tudo mais. É bem complexo isso. Agora, aqui na Itália, o que nós temos que fazer? Aproveitar todos esses segmentos, segmentar essas ações, a meu ver, e, obviamente, buscar de novo trabalhar os operadores. E isso sim é um trabalho dessa nova Embratur, com Marcelo Freixo, de tentar buscar operadores para programarem o Brasil, assim como na Alemanha, assim como na Inglaterra. É muito complicado isso, é muito complicado. Mais uma questão de ordem aqui, só 20 segundos. O diretor da Air Europa está aqui ainda, não? Está aqui. Olha aí. Tá. Aliás, parabéns, hein? Eu fiz, graças... O Marcos, você tem que cumprimentar o Marcos. O Marcos fala, vai com a Europa. Eu fui para Londres com a Europa, maravilha. Eu só queria dizer assim que, vamos falar um pouquinho de mecânica para dar exemplo. Uma companhia como a Air Europa, que entra no Brasil, a ITA, que vai chegar, é normal, dentro do funcionamento dos países, com lançamentos como esse, de um país dizer, olha, está aqui $1 milhão para a mídia. É normal isso no mundo inteiro. É uma composição de interesse. No Brasil, isso inexiste, é inviável para prefeito, para governador, porque isso é tráfico de influência, isso não pode, isso não faz parte de prioridade. No mundo inteiro é assim. Lógico, eu vou colocar um avião de $300 milhões no ar, eu vou promover, eu vou à luta, a companhia aérea vai fazer esse movimento, as agências de viagem estão prontas. E aí o país assim, eu não gasto nada. Ora, a Gol, lá em Barbados, ela fez com que o brasileiro seja o viajante mais presente que o norte-americano, porque tem um hedge no voo. Para ir para Barbados, o governo de Barbados pagava os assentos no início, né, que não eram vendidos. Então, isso é um negócio. O Brasil não entende do negócio porque não tem um plano. Então, você tem o que é político, o que é estratégico, o que é tático e o que é operacional. E se nós misturarmos o que é operacional com o tático, com o estratégico, e não entendemos o político, e acima do político tem algo mais importante, que é o filosófico, que é a razão de ser das coisas. E se nós misturarmos as estações, nós não vamos conseguir fazer a formulação. Por isso que eu disse, assim, tomar cuidado com dizer, ó, essa é a solução. Em que nível ela está? Operacional. Ok, ela é legítima. Em que nível ela está? No estratégico. Em que nível ela está? No político. Em que nível ela está? No sentido de ser, que é o filosófico. Então, você precisa dessa escala para o conjunto de soluções para ter uma intenção estratégica, que é aonde é que eu quero chegar. Obrigado, Vinícius. Governador. Aqui à frente nós temos o Felipe Ramos, querendo com sua pergunta. Uma pergunta rápida. Primeiro, parabenizar o Johnny. Painel só de feras aqui, né? Grande oportunidade de aprendizado. Eu vi a participação do PIB de 7,8, né, do turismo do Brasil, vi 13 da Itália, até achei que a diferença não está tão grande, mas a minha pergunta é, dentro desse 7,8 do Brasil, quanto é o turismo interno e quanto é o externo? Se existe esse dado. Volta, mas olha, essa é uma pergunta fantástica, porque exatamente as estatísticas não são confiáveis. Essa história do PIB tinha duas leituras, da Organização Mundial de Turismo e do World Tourism and Travel Council. Esse que o Brasil usava porque era maior,
E era o faturamento direto e indireto, aquela história da economia e da indústria do turismo juntas que davam esses 8%. Fora isso, era em torno de 1,5% a 2%. Hoje eu acredito que seja 1,5% faturamento direto da indústria no Brasil. 120 bilhões diretos de gastos contra 6. Se tivermos tempo para mais uma pergunta aqui, Johnny, o nosso Giacomo aqui, Garnera, tem uma pergunta a fazer. Sim. Carlos, o Fábio Godinho vai complementar a pergunta. Ah, claro, por favor. Não, é exatamente isso, Felício, o vice-governador. O grande volume é turista brasileiro se movimentando dentro do país, né? Claro. Como a gente falou aqui, o gap para ser preenchido, obviamente, você tem ainda o potencial dos brasileiros viajarem dentro do Brasil, que já descobriram, acho que isso foi um aspecto muito positivo, né, dessa retomada no pós-pandemia, né, o brasileiro descobrindo muito mais destinos dentro do Brasil, né, a hotelaria está muito feliz, as companhias aéreas também voltaram com força, mas o grande gap é você ter os turistas estrangeiros vindo do Brasil e todos esses comentários aqui super pertinentes que você está colocando essas ideias para que realmente isso se torne realidade no futuro, né? E está voltando a ser o turismo doméstico, às vezes é mais caro que o internacional. Giacomo. Estamos voltando nisso. Sì, la domanda la faccio a Fabio Godinho, la faccio in italiano così. Eu vou colocar a pergunta do Fábio Godinho, vou fazer em italiano. A Sicília, a minha terra, a Sicília há 10 anos atrás não era um destino turístico conhecido. O que aconteceu? Investimentos na imagem, o soft power. Portanto, despertou do ponto de vista industrial atualmente. O vinho siciliano é um dos melhores da Itália. Quando a Netflix, os filmes tem Taormina, tem Cefalu, portanto, a Sicília aqui atualmente está chamando mais turistas de fora. Como vimos ontem, com relação às indústrias, também na parte de turismo é necessário utilizar o soft power e a imagem. O Brasil tem, também na Itália, um problema de imagem. Eu entendi que isso não foi considerado no último governo com relação ao Brasil, a grande simpatia, mas a superficialidade da relação. Não conhecemos, no caso do turismo, a cultura, por exemplo, o design, que foi apresentado antes, e a tradição do Brasil. Portanto, fica só que para ir para uma praia eu tenho que andar 11 horas no avião. Então, eu preciso de 3 semanas. Eu não tenho 3 semanas à disposição, o avião é muito caro, etc. Portanto, teremos que investir na imagem. Queria saber, pelo Paulo Godinho, se esse problema do soft power e da imagem é um problema que é vivenciado e como podemos ajudar no conceito geral do projeto do turismo com o Brasil. Que a história da CVC, e todo mundo conhece muito bem aqui, né, como a companhia mais lembrada do turismo no Brasil, com absoluta certeza, por 52% dos brasileiros, a história da CVC é criação de destino, né? Então, a gente conhece muito bem, eu diria que Serra Gaúcha, né, Gramado, foi criado pela CVC, né, hoje um principal destino turístico do Brasil, um dos principais, vamos colocar assim. Porto Seguro, nem se fala. Jericoacoara, então eu posso ficar aqui o dia inteiro citando destinos que a CVC criou. Então a gente sabe muito bem fazer isso junto com os governos locais. Agora, quando a gente fala de Brasil, eu lembro N vezes que nós fomos aqui, né, todos os executivos da CVC, anualmente nós vamos para a WTM, né, em Londres, é uma feira que promove o turismo mundial. E eu lembro assim, a Turquia já patrocinou, Singapura já patrocinou, e assim, envelopam não só o evento, mas a cidade de Londres inteira, os ônibus, os táxis circulando pela cidade, promovendo determinado país de uma forma, cada um usa o seu gancho, né? E só que isso é uma atitude, como bem disse o ministro Luma, isso aqui é uma atitude que tem que ser
primeiramente filosófica e política, né? Como a gente mesmo comentou aqui, o ministro Lumens colocou com muita sabedoria, porque é uma decisão de governo, tem que ser investido e não é uma decisão, na verdade, de Estado, né? Não de governo, porque aí não pode parar, elege um, decide outra prioridade, né? É uma decisão de Estado que tem que se perpetuar, seja ele qual o governo, né? Promover o turismo no Brasil. Como a gente falou, nós temos um pré-sal para ser descoberto no turismo no Brasil. Está aí, está na nossa mão. É só uma decisão da gente ter isso de forma continuada, seja A ou seja B que esteja no governo, né? Muito bom. Obrigado, Fábio. Eu acho que agora estamos aqui no tempo, é isso, Johnny? Vamos então para... Sim, a não ser que alguém queira fazer ainda um último comentário, e assim vamos encerrar o nosso debate. Alguém quer aproveitar 30 segundos restantes? Não, só para dizer que eu achei interessante ali de colocar isso nesse cenário de executivos, porque turismo é fato econômico importante, é econômico. O turismo é um grande produto de exportação e a importação do turista para um destino faz que o produto seja exportado localmente e quem paga o frete é ele ainda, né? Então, é isso que tem que ser colocado na cabeça dos economistas que são míopes em relação a essa atividade econômica. Perfeito. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês continuarem aqui à mesa conosco para o nosso painel final. Vou pedir uma salva de palmas a todos os nossos mestres aqui. Parabéns e obrigado por essa aula. Eu vou convidar